Olá, sou a doutora Cristina Teixeira, sou médica pneumologista. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre as medicações inalatórias para asma e DPOC. Essas medicações inalatórias é que popularmente as pessoas chamam de bombinhas, né? E muita gente tem medo delas, como se elas fossem algo que fizesse mal, que atacasse o coração. Isso tudo são informações erradas, né? Essas medicações, então, a gente vai usar tanto para asma como para DPOC, na maioria das vezes. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba tanto o enfisema pulmonar como a bronquite crônica, e ambas são relacionadas, na maioria das vezes, ao tabaco. Por que nós, pneumologistas, gostamos tanto dessas medicações inalatórias? Porque elas são seguras e com elas a gente consegue usar uma dose bem baixa de remédio e eu tenho efeito unicamente no pulmão. Não é uma medicação que eu tenho que usar numa dose alta, que ela vai ter que ser tomada por boca, ser absorvida, chegar na corrente sanguínea para depois abrir o brônquio. Então, eu tenho um início de ação rápido. Eu consigo fazer uso delas também de uma forma rápida, às vezes em 1 minuto, no máximo, alguns segundos, e ela vai ter efeito só ali. Eu tenho um mínimo de efeitos colaterais, tá? Elas podem ser usadas tanto em forma de inalação, que é a nebulização, aquele aparelhinho de inalação que a gente pode usar em casa ou no hospital, e elas podem também ser tanto em pó como em spray. Como eu disse, essas medicações elas têm uma dose muito baixinha de remédio. Só para fazer uma comparação, por exemplo, o Aerolin. O Aerolin eu tenho em comprimidos de 2 e de 4 miligramas. No entanto, o spray de Aerolin ele tem 100 microgramas, quer dizer, é uma dose muito menor. Então eu vou ter uma medicação mais segura e que vai fazer efeito só no pulmão. Só que por conta dela ter realmente uma dose baixinha, se eu não fizer o uso dessa medicação de uma forma absolutamente correta, esse remédio não vai fazer efeito. É como, por exemplo, se eu tomasse um comprimido, fosse tomar um comprimido, colocasse na boca e cuspir. Esse remédio não, ele tem que entrar no pulmão e ele tem que ficar lá, porque senão não funciona. A gente vai ter as bombinhas, elas vão ser divididas em duas formas, né? As medicações inalatórias, elas podem ser classificadas pelo tipo de dispositivo, que é o spray ou em pó, e pelo tipo de medicação, basicamente os broncodilatadores e os corticoides inalatórios. E aí eu posso ter uma medicação em spray que tem só corticoide, ou uma medicação em spray que tem corticoide mais broncodilatador, ou uma medicação em spray que tem só broncodilatador, por exemplo. E eu tenho também as medicações em pó, que podem ser só corticoide, só broncodilatador, ou uma associação de broncodilatador, corticoide, e também tem os anticolinérgicos. Então, é importante a gente saber que existe um jeito certo de usar a medicação em spray e existe um jeito certo de usar a medicação em pó. E se isso não for feito direitinho, o remédio não vai funcionar. E muitas vezes a gente recebe no consultório o paciente que diz: eu já usei a bombinha várias vezes e o remédio não funciona. E na grande maioria das vezes ele não funciona porque ele não foi usado do jeito correto. Então agora a gente vai explicar uma por uma como que é essas medicações. Aqui nós temos duas medicações que são fornecidas pelo governo para o programa de asma. Então são medicações usadas no tratamento da asma brônquica. O Clenil HFA, e eu tenho também, por exemplo, a miflazona, que é uma outra medicação de um outro laboratório que também tem a mesma medicação. E essa medicação aqui, ela é em forma de spray. E é uma medicação usada para prevenir a crise de asma. Então, é uma medicação que deve ser usada todos os dias para evitar que se entre em crise. E esse aqui é o Aerolin, que é uma medicação de alívio, é um broncodilatador. E agora eu vou explicar como é que eu uso a medicação spray. O spray, ele já vem prontinho, a medicação, quando eu tiro a tampa aqui e aperto, já sai o vapor do remédio. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu vou agitar, tiro a tampinha e eu tenho que ter uma coordenação perfeita entre apertar o dispositivo e inalar, porque senão o remédio vai sair voando, vai sair a fumacinha para fora e não vai chegar dentro do pulmão. Então, como é que eu faço? Eu vou soltar o ar para fora, deixar a medicação perto da boca ou dentro da boca e vou começar a inspirar bem devagarzinho. E na hora que eu começar a inspiração, eu vou acionar o dispositivo e continuar puxando o ar. E aí eu tenho que segurar 10 segundos, prender o ar dentro do pulmão, porque é a hora que o remédio vai fazer efeito. Se eu
puxar o remédio e soltar, o remédio entra, sai e não faz efeito. Então, vamos lá? Sacode, solta o ar para fora. E se eu for repetir, eu faço agora. Eu nunca aplico 2 jatos de uma vez só, assim. Porque o pulmão não tem capacidade de absorver essas 2 medicações, esses 2 jatos de uma vez só. É como se eu tivesse com muita sede e fosse beber 2 copos d'água. Eu não pego os 2 copos e viro de uma vez só. Eu uso tomo um copo e depois eu tomo outro. Então, na medicação, spray, quando o médico diz 2 jatos, 3 jatos, 4 jatos, seja lá como tiver na sua receita, você vai usar um, conta até 10, solta e depois o outro, tá? Senão não funciona. Eu não posso fazer isso, ó. O remédio voou e aí ele não entrou no pulmão, tá? Então é importante a gente, nas primeiras vezes que eu estiver usando spray, a gente fazer isso na frente do espelho. Se eu vir a fumacinha, tá errado. A fumacinha tem que entrar toda no pulmão. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente usa a medicação spray quando a pessoa não consegue fazer a técnica absolutamente correta e a gente vai lançar mão do espaçador. Então eu tenho aqui um ajudante, a gente sacode o remédio, como sempre, e aí eu vou encaixar. É importante a gente tirar o óculos para poder fazer isso de uma forma correta. Eu preciso encaixar o bocal todinho aqui, ó, tampando o rosto, tampando a boca e o nariz. E eu vou apertar um jato e vou contar 6 a 10 respirações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que esse dispositivo faz? Inspiração. Ele puxa o ar por aqui e solta por aqui, então ele aproveita a medicação. E aí, quando eu for repetir, eu aplico o segundo jato. Uma outra forma de usar essa medicação com o espaçador é usar só com bocal. Então, ele vai soltar o ar para fora, eu vou apertar, ele vai puxar uma vez, bem fundo, e vai segurar o ar 10 segundos. Então, a gente sacode, solta o ar para fora, chupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, se eu preciso aplicar um outro jato, eu faço novamente. É importante ressaltar que o espaçador, ele só serve para medicação em spray. Ele nunca vai poder ser usado em medicação em pó, porque o pó ele vai sair do dispositivo só com o fôlego do paciente. Se eu encaixar o aparelho com pó aqui, ele não vai funcionar. Então, o espaçador é unicamente para medicação em spray. O spray, eu aperto aqui, a medicação sai automaticamente e com o espaçador eu consigo que o paciente receba a medicação, mesmo naqueles casos que não consegue fazer uso da medicação sozinha, tá? A medicação em pó, não. A medicação em pó não adianta colocar aqui se a pessoa tem dificuldade. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz uso do dispositivo Resprimate, que é o dispositivo da medicação Spiriva, que está disponível no alto custo. Então, desse lado não entra, só tem um lado correto de entrar. Então, aperto aqui com força, até ele entrar completamente. Eu entro, encaixo, tem um lugar certinho. Se eu tento no outro, eu vou estragar o remédio. Então, eu tenho que girar o aparelho e aí a medicação arma. Então, eu vou rodar, sempre fazer isso com o aparelho trancado primeiro. Rodou, ele tem um lugarzinho aqui onde eu levanto, e esse botãozinho, na hora que eu girei, ele saltou. Eu vou colocar na boca, primeiro eu solto o ar, ponho na boca, aperto e chupo no mesmo instante. Então, é sempre importante eu soltar o ar primeiro, para poder caber bastante remédio dentro do pulmão.
e na hora que eu usei o remédio, eu tenho que segurar o ar 10 segundos, com o remédio dentro do pulmão, senão ele não faz efeito. Então, quando eu vou aplicar a segunda vez, eu tenho que trancar de novo o aparelho, porque se eu fizer isso com a medicação sem ser com ela fechada, olha aqui, na hora que eu viro, o botão sobe, eu corro o risco, na hora que eu for manusear, apertar e a medicação perder, tá? Então, eu tranco, rodo, solto o ar pra fora. Se eu não fizer isso no tempo certo, a gente vai ver a fumacinha voando. E aí significa que o remédio não foi no lugar certo. Por exemplo, perdi remédio. Então, sempre lembrar que a gente tem que fazer a técnica certinha, porque como são doses muito baixas de remédio, por exemplo, aqui eu tenho 2,5 microgramas, se eu não fizer direitinho o tempo da inspiração e segurar o ar dentro do pulmão adequadamente, o remédio não vai fazer o efeito. E lembrar que são sempre 2 jatos consecutivos. Eu uso um, seguro o ar, conto 10 segundos, solto, fecho o aparelho e repito o uso. Agora eu vou explicar para vocês como é que faz esse uso da medicação Alenia. Medicação, ela é em pó, ela vem com um dispositivo e aqui as cápsulas. Ela vem com uma cápsula que tem a medicação em pó dentro. Então, eu vou tirar a tampa do aplicador, abriu, e eu vou colocar, a medicação é esse pozinho que tá aqui dentro. É esse pozinho que tem que parar dentro do pulmão. A cápsula inteirinha aqui dentro, no local específico para isso. Quando eu aperto aqui, vai sair um ganchinho que vai furar a medicação. Aí eu tranco e vou proceder para a inalação. Então, primeiro eu vou esvaziar o ar do pulmão. Aí eu vou colocar na boca e fazer uma inspiração bem profunda e segurar o ar. Então, solto o ar para fora. Sempre que eu fizer corretamente, ela vai fazer esse barulhinho, que é a cápsula girando. Se eu apertar o botãozinho enquanto eu tô inalando o remédio, a cápsula não gira. O som é diferente e aí o remédio não é inalado, tá? E eu não posso fazer várias inalações seguidas, puxa e solta, puxa e solta. Então, isso aqui tá errado. Isso tá errado. O remédio tem que ficar um tempo parado dentro do pulmão para ele poder funcionar. Então, eu tenho que segurar o ar com ele lá dentro. E eu não posso soltar o ar pelo nariz, não pode roubar. Então, repetindo, e o remédio eu tenho que colocar o aplicador dentro do dente. Não adianta eu colocar só aqui na pontinha, porque senão o pozinho vai grudar todo no meu dente. Então, soltou o ar. E depois eu vou abrir e vou conferir. Se ainda houver pó dentro da cápsula, eu tenho que repetir a inalação. Se não houver mais pó, já terminou. Eu vou falar para vocês sobre a medicação Forazec, como é que a gente usa. Essa também é uma medicação em pó, que tem formoterol mais budesonida, mas a característica dessa medicação é que os componentes vêm separados em 2 cápsulas diferentes. Então, eu tenho um blister que é o formoterol e eu tenho um outro blister que é a budesonida. Então, na caixa, eu vou ter uma caixa com 120 cápsulas, porém, serão 60 de cada tipo. Então, é sempre importante que quando eu for usar, eu use uma de cada. Primeiro a transparente, depois a rosa. Então, eu
abro o dispositivo, aqui eu tenho uma setinha e esse aqui eu rodo. Vou colocar primeiro o formoterol, furo, tranco, e aí eu vou proceder como toda medicação inalatória. Primeiro eu solto o ar para fora, aí eu vou colocar na boca e fazer uma inspiração bem profunda e segurar a medicação dentro do pulmão por 10 segundos. Solto o ar para fora, coloco dentro da boca, dentro dos dentes. Abro e checo. Não sobrou pó, então tá correto. Aí eu vou passar para a segunda cápsula. Então, sempre importante, reforçando uma de cada. Uma transparente e uma rosa em cada aplicação. Fechei, furo, seguro em outro lado. Na hora que eu vou inspirar, eu não posso estar apertando o botão, porque senão eu trago o remédio. E sempre uma inspiração bem profunda. Solto o ar para fora para poder caber bastante remédio. Põe na boca, dentro do dente e chupa. Conta até 10 na cabeça, solta. Viu que não fez o barulhinho? Quando não faz o barulhinho, é porque talvez a cápsula tenha dado uma travada. Então, tem que dar uma batidinha e repetir, porque senão o remédio não libera todo. Solta o ar pra fora. Sempre assim. Eu não posso fazer isso, senão o remédio não funciona. Eu tenho que inalar e esse remédio tem que ficar quietinho dentro do pulmão pelo menos 10 segundos, para dar tempo do remédio fazer efeito. Aí, abro e checo. Não sobrou mais pó, então já tá correto. Agora eu vou falar para vocês sobre a medicação Seretide Discos, que é uma medicação em pó. Essa medicação, ela já vem toda com aplicador, eu não vou precisar manipulá-la, e ela já tem aqui o marcador de dose. Então, como que eu faço? Seguro ele aqui, ponho o dedo aqui e puxo para baixo até ouvir um clique. Depois, eu puxo o gatilho para baixo até fazer outro clique. Sopra para fora. Coloca a boca toda no bocal e inala. E aí, eu fecho tudo de uma vez. O Seretide, ele pode vir em pó, que é o discos, ou em spray, tá? Quando o paciente tá, por exemplo, na terapia intensiva, ou o paciente está sonolento, ou o paciente está em ventilação mecânica, eu posso usar o Seretide em spray. Para eu usar o Seretide em pó, o paciente tem que estar bem acordado e tem que colaborar bastante na aplicação do remédio, porque ele vai ter que usar a medicação e fazer aquela pausa inspiratória que a gente já falou. Ele vai ter que segurar o ar com o remédio lá dentro. Se ele não consegue isso, eu vou fazer uso do Seretide em spray com espaçador, como eu já expliquei de outras vezes, tá? Então, esse aqui. Aí eu acoplo o espaçador aqui e vou usar no doente. Eu vou encaixar isso aqui bem firme no rosto do doente, dou uma apertada e conto de 6 a 10 respirações. E depois eu aplico a segunda vez e conto mais 6 a 10 respirações. E agora eu vou falar para vocês sobre a medicação Symbicort Turborrelia. Essa é uma medicação em pó, um excelente remédio, mas que tem um aplicador que é um pouco diferente dos que a gente está habituado e que se o paciente não entender como ele funciona, ele vai achar que o remédio não está fazendo efeito ou que ele não está inalando. A primeira vez que eu vou usar esse aparelho, ele vem com lacre, e aí eu tiro um lacre de plástico, esse aqui eu já tirei, e aí eu vou tirar a tampa. Essa medicação vai ser acionada na hora que eu rodo esse aro vermelho aqui embaixo. Então, a primeira vez eu vou girar, vou ver que ele só vai no sentido e já dá um estalo.
fez um clique. E aí, na primeira vez, eu tenho que ouvir 3 cliques. Então, eu já ouvi um, rodo para frente, rodo para trás, segundo clique, e depois mais uma vez, rodo para frente, rodo para trás, o terceiro clique. Isso eu tenho que fazer só na primeira vez que eu vou usar o remédio. E aí o remédio está pronto para ser usado. Eu vou colocar na boca e vou fazer uma inspiração bem profunda, tá? Solta o ar. É importante sempre fazer essa pausa inspiratória que a gente chama, que é isso de segurar o ar, porque o remédio tem que ficar dentro do pulmão para poder fazer efeito. Se eu vou repetir o uso, eu vou novamente, seguro aqui, rodo para frente, rodo para trás e inalo mais uma vez. Não vou inalar agora porque eu já usei uma vez. E aí, eu terminei de usar, eu tampo. Eu não rodo de novo. Se eu rodar de novo, eu armo o remédio outra vez e perco dose. Qual a diferença desse remédio? Esse remédio ele não tem gosto e o pozinho dele é extremamente fino, então eu não vou ter a percepção de que o remédio passou pela minha garganta. Então muitas vezes isso causa confusão e a pessoa acha que não inalou o remédio. Então, se a gente tem dúvida, a gente pode, por exemplo, ou bater aqui e ver que sai o pozinho do remédio, ou se eu tenho dúvida, eu posso armar o remédio e colocar aqui um tecido, alguma coisa de cor escura, inalar e eu vou ver que o pozinho fica no tecido. E aí eu consigo acreditar que eu usei o remédio.